Hoje eles estão lutando pela mesma coisa, só que o governo de hoje é ainda mais opressor do que o antigo. Essa guerra no Irã passa por a gente entender o que acontece dentro do Irã hoje em dia. Maravilha, estamos começando aqui mais um Patercast, aqui Antônio Garcia. Abraham Huang. Show! Esse episódio nós vamos falar sobre atualidades e o tema é Guerra no Irã. Queria falar um pouquinho sobre o Irã. Primeira coisa, não sei se você tem essa impressão, mas as pessoas têm a seguinte opinião. Para leste da Europa, é todo mundo árabe, até chegar na Índia. Tá. Passou da Índia, é todo mundo japonês, chinês, coreano. Essa é a sua visão. No macro, acho que as pessoas veem dessa forma. Mas é interessante falar o seguinte, o Irã não é um país árabe. O Irã é um país persa. Os persas têm uma etnia diferente dos árabes. Então, por exemplo, os persas eles são super antigos, está na Bíblia. O Império Babilônico, eles foram conquistados pelos persas. Então, por exemplo, o rei Ciro era um rei persa, que libertou os israelitas do exílio babilônico e tudo mais. A Esther ganhou a Miss Pérsia. É que é um termo moderno para dizer Você o está concurso tendo uma de... liberdade poética aqui. Muito. Fazendo gracinha. Tá bom, vai, segue. Eu vou cortar depois. Você não pode sair cortando as coisas só porque você não gosta, só porque você é o editor. Eu posso. Eu sou favorável a que se fique tudo na integridade. Eu posso e vou. Falando de guerra. Falando de guerra, exatamente. Autoritarismo. Bom, É. então explicando. Persa é um povo que tem uma etnia diferente do povo árabe. Os persas, inclusive a religião dos persas, a religião tradicional dos persas, sabe qual era? Porque eles não são muçulmanos. O governo atual não é o que foi há muito tempo. Não, eles chegaram ao poder em 79. 9. Antes, não sei se é exatamente antes disso, mas tradicionalmente a religião persa é o zoroastrismo, do Zaratustra. Inclusive, os reis magos diziam que eram zoroastristas. Astrólogos. Sim, mas que tinha essa religião. Então, os persas, eles não têm nada a ver com a religião muçulmana. Eles, inclusive, são muito mais antigos do que os muçulmanos, porque o Maomé é do ano 600, século VII depois de Cristo. Ou seja, os persas eles já existem há muito mais tempo do que isso. E hoje, quem toma conta do Irã, então o Irã é a antiga Pérsia, quem toma conta do Irã é um governo muçulmano xiita. Os muçulmanos têm uma divisão, tem os sunitas e os xiitas. E essa divisão está relacionada a quem deveria suceder Maomé depois que ele morreu. Os xiitas, eu acho que é o genro, e os sunitas, o filho, ou vice-versa. O ponto é que o Irã hoje é controlado por muçulmanos xiitas. Desde 1979, quando teve uma revolução que derrubou a monarquia, tinha o governante era um Shah Reza Pahlavi, e quem passou a tomar conta foi o Ayatollah Khomeini. Ele ficou vivo, acho que de 8 a 10 anos, morreu. Quem assumiu foi o Ayatollah Khamenei, que é quem estava até hoje, que foi morto agora nessa guerra, e quem assumiu foi o Mujtaba Khamenei, que é o filho do Khamenei. Então, o governo que tem lá hoje é um governo revolucionário, que está desde 79. Quando tem hoje o atual, que é o filho do Shah Reza Pahlavi, que é eu não lembro o nome, mas alguma coisa Pahlavi, quando ele chama os iranianos para se levantarem, ele fala, olha, vocês precisam expulsar esses árabes porque eles não fazem parte da nossa tradição. Como se eles fossem uns invasores. Então, hoje, o que eles... Inclusive, o que os Estados Unidos falam, o Trump fala, o apelo deles é que a população se levante contra o invasor. O governo de hoje, que é o governo religioso, que aplica a Sharia, que é a lei muçulmana, e a Guarda Revolucionária, eles falam que os Estados Unidos é o invasor. Mas eles mesmos são os invasores da Revolução que aconteceu em 79. Olha como uma coisa funciona, né? E foi liderada por jovens. Liderada não, apoiada em jovens. Em 79, eles lutavam por mais liberdade contra um governo opressor, que era a monarquia. Hoje, eles estão lutando pela mesma coisa, só que o governo de hoje é ainda mais opressor do que o antigo. Essa guerra no Irã passa por a gente entender o que acontece dentro do Irã hoje em dia. Esse é o Irã. Agora, por que está acontecendo essa guerra? Existe uma preocupação dos Estados Unidos que o Irã não tenha armas nucleares. Houve um tempo atrás um bombardeio forte dos Estados Unidos, teve
uns jatos, acho que eram os B-52, que lançaram algumas bombas em locais estratégicos. Só que a situação ela veio escalando até o ponto em que, dentro do Irã, estava tendo algumas manifestações do próprio povo. Essas manifestações são apoiadas pelos Estados Unidos. Só que começou a ter uma repressão muito forte do próprio regime. Eles falam entre 40 e 50 mil mortos, extraoficialmente, dos manifestantes. Nesse ponto, os Estados Unidos, junto com Israel, entraram com um objetivo não declarado de derrubar o regime. Então, eles aproveitaram uma oportunidade. Falaram assim, olha, esse é um regime que apoia terroristas, financia o Hezbollah, acho que financia o Hamas também. Então, é uma oportunidade que a gente tem, com esse levante popular, de pegar esse impulso e derrubar o regime. Combinado com isso, existe uma política do Trump de fato, atuar de forma violenta. Está tendo hoje uma mudança no mundo, que é uma mudança muito interessante, que é o mundo pós Segunda Guerra Mundial deveria ser um mundo controlado por regras e leis, em que os países... As convenções que foram estabelecidas. Então, criou-se a ONU e todo mundo obedece às regras e leis. De lá para cá, várias vezes essas regras e leis foram desobedecidas, tanto pelos Estados Unidos quanto por tantos outros. A guerra da Ucrânia, exatamente isso, a China desobedeceu, todo mundo desobedece. O Trump é o cara que veio e falou o seguinte, olha, a realidade é que não serve para nada a ONU, ninguém obedece isso, os Estados Unidos está sendo abusado, entre aspas, economicamente, financeiramente, há muito tempo, agora o que vai valer é a força bruta. Aconteceu na Venezuela. A Venezuela, que está dentro do quintal dos Estados Unidos, é quem fornece drogas para os Estados Unidos. O Trump foi lá e falou, então eu vou usar a força bruta que eu tenho, foi lá e pegou o Maduro. E agora, o Irã. Olha, o Irã financia terrorismo, financiou os ataques a Israel, Israel é meu amigo, então, quer saber? Vamos trocar o regime também. E eu vejo as pessoas tendo opiniões como, isso é justo, isso não é justo. Só que em política internacional não existe conceito de justo e injusto. Existe o conceito de interesse. Ou você tem interesse por isso, ou você não tem interesse. Então você fala, os Estados Unidos está matando gente no Irã. Sim, mas o Irã matou gente. O Israel matou gente na Palestina. Sim, mas os palestinos do Hamas mataram gente também. Então, usar o conceito de justiça, de certo e errado, quando você analisa a política internacional, é complicado, porque cada país vai seguir os seus próprios interesses, independente de ser certo ou errado. Essa guerra do Irã, a gente chama de guerra do Irã, mas a gente tem os players, Israel e Estados Unidos. É uma guerra onde duas países estão atacando um lugar. A impressão que às vezes a gente tem é de que Estados Unidos faz isso, como você trouxe, por um interesse por trás, provavelmente econômico, comercial, de manter a sua dominância no contexto global, e Israel por outros motivos. Eu acho que os motivos de Israel são muito mais de sobrevivência do que econômicos. Aliás, acho que Israel ele está sempre tão de costas para a parede que ele só tem, os objetivos dele são os mais de sobrevivência possíveis. Então, para Israel, uma mudança no regime iraniano seria um alívio enorme, porque hoje a maior ameaça à existência de Israel é o Irã. E Israel era um aliado tradicional do Irã, até a Revolução de 79. Então, para Israel, é um grande interesse. Agora, o que não estava na conta dos Estados Unidos para essa guerra do Irã era o quanto o Irã conseguiria ter o número de mísseis e drones para atacar os países da região, quanto está sendo. Eles achavam que, eu imagino, 2, 3 semanas de bombardeio, o Irã estava acabado. E não é o que aconteceu. E um grande diferencial são os drones. De baixo custo. De baixo custo. Comparado ao armamento americano, que custa 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Ou até, acho que o Iron Dome lá de Israel, para você soltar um foguete do Iron Dome é muito mais caro do que um drone. Com certeza. Então eles desenvolveram, acho que foi a Rússia, acho que foi a Rússia que desenvolveu acho que o drone é iraniano e eles venderam para a Rússia, que eles usaram na Ucrânia. Desenvolveram um jeito de fazer uma arma que é destrutiva e que é muito barata. Então eles devem ter milhares e milhares desses drones lá e eles vão continuar soltando enquanto for do interesse deles. E enquanto que um drone é algo entre 20 e 30 mil dólares. Exato.
Então, é impossível você fazer uma comparação. Muito louco isso, né? E a quantidade que eles têm guardado ali em cavernas, em áreas subterrâneas, é muito grande. Até as imagens que estão sendo cedidas para que esses drones tenham precisão é dos russos. É impossível que eles consigam fazer isso sem ajuda. Sim. Isso é confirmado. Tem um ponto que é importante a gente falar, e para que quem ouça saiba, que é um negócio chamado Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz é uma passagem estreita. Ali no Golfo Pérsico, inclusive tem uma ilha chamada Ilha de Karg, tem a maior parte da saída do petróleo daquela região sai por ali, passa pelo Estreito de Hormuz e dali vai para o mundo. É coisa como 20% de todo o petróleo. 20 a 30% de todo o petróleo mundial. Exatamente. E o Irã é quem controla esse estreito. É curioso, porque quando a gente diz controla, é algo que hoje está se falando, mas ele nunca teve o controle no sentido de, você tem que pagar um pedágio para passar por aqui. Agora vão começar a fazer isso. Parece que o Irã e o Omã que são as duas margens. vão cobrar Omã falou que não quer cobrar. Ah, é? Mas o Irã vai cobrar. Eles fecharam de novo. Por causa dos ataques. Hoje, dia 8 de abril, eles fecharam novamente porque, segundo eles, o acordo de cessar-fogo não foi respeitado e os Estados Unidos diz que não foi por parte deles, Israel, que fez um ataque ao Líbano. Interessante. Então, a situação que a gente tem hoje é que um cessar-fogo que está meio precário, talvez deixe de existir, que está 100% relacionado com o Estreito de Hormuz. Sim. Então, essa guerra do Irã tem tudo a ver com bomba nuclear, terrorismo, uma revolução que aconteceu na década de 70, 80, tem a ver com petróleo saindo ali pelo Estreito de Hormuz, tem a ver com o que você estava comentando, Coreia do Sul e Japão sofrendo tremendamente pela ausência de petróleo em função desse Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos têm bases militares em diversos países ali do Oriente Médio. Então, o que o Irã faz é bombardear esses países, que também têm são países interesse... árabes aliados dos Estados Unidos. Exatamente, e em sua grande maioria sunitas, Sim. e que têm interesse em que haja uma mudança de regime no Irã. Então, essa guerra tem um potencial de escalada muito grande. Eu mencionei a Ásia porque talvez aqui no Brasil, no Ocidente, a gente não esteja... claro, a gasolina subiu, o diesel subiu, tudo vai subir por causa do frete, mas é de uma forma meio indireta, porque não está faltando, mas esses países eles estão diretamente afetados. E Quais? Coreia, esses? Todos ali do leste asiático, sudeste asiático e países mais pobres do sudeste asiático que dependem do gás liquefeito, que sai dali também, eles estão com um problema de fazer comida, que as pessoas não têm o gás para fazer comida. Caraca. Então, a gente está falando de situações já de segurança alimentar, porque são lugares onde o sistema ainda é precário e eles dependem desse elemento para comer. Tem outros produtos, como hélio, gás hélio que sai de lá, que é importante para a produção de chips. Tem também fertilizantes, uma boa parte também sai de lá. Só que, claro, a gente vai ler diversos comentários de que não é tudo, de tudo que sai lá. Realmente, no Ocidente, a gente tem outras fontes. Sim. Mas quem está lá na Ásia é a fonte mais próxima. Sim, e você trocar o fornecedor tal, não é uma coisa simples, né? Muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse episódio ele tem um caráter muito informativo. Queria deixar aqui um aviso que eu não sou especialista em geopolítica, e nem o Abraham. Então, a ideia é que a gente tenha aqui um ângulo de visão desse assunto amador mesmo, falando a língua que a gente fala, para que você que está ouvindo consiga entender e consiga trazer até para dentro da sua casa ou até para alguma discussão um pouco mais de contexto. Beleza? Muito bom. Nos vemos na próxima. Até a próxima.